Vai trocar. De acordo. Bom dia. Com você, não com ele. Essa semana a gente lê a Parashat Vayera. Vayera significa e apareceu. E apareceu para ele Hashem. Quem é ele? Abraham. Então, geralmente, a Torá fala Vayera Hashem, El Moshe, El Abraham. Aqui ele fala e apareceu para ele, dando a entender que essa Parashat está ligada com a Parashat anterior. O Lechá. Não Lechá. Vayera Elav Hashem, para ele. Elav quer dizer para ele. Quando você fala para ele, quer dizer que já está no meio do meio da história. Não, quer dizer, do Lechá. Ah, continuação do Lech Lechá, do final isso, no final do Lech Lechá, que quer dizer Lechá para você, tá? Uhum. Mas lá está escrito no começo de Lech Lechá, as palavras são: Hashem falou para Abraham, vai para você. Aqui fala, Hashem apareceu para ele. Então é daqui, na verdade, que os comentaristas eles dizem por que Hashem apareceu para ele. Porque simplesmente está escrito, Deus aparece para ele em Elom Nei Mamre, e ele estava sentado na porta da tenda dele. E aí a Torá continua, e aí ele vê os 3 anjos lá que ele traz para a casa dele, mas não conta para a gente o que Deus veio fazer lá. Normalmente, quando a Torá fala, Deus apareceu para Abraão e disse para ele o que fazer, Lech Lechá. Deus aparece para Moshe, fala para ele, faça A, B, C. Aqui simplesmente está escrito apareceu para ele, como se fosse o meio da história, e não fala o objetivo dessa visita. Eles uma pergunta. Fala. Quem está contando isso? Quem está contando? O mesmo que conta toda a Torá. Quem é? A Torá, muito boa pergunta. A Torá, Deus ditou para Moshe, Moshe escreveu, mas sempre na linguagem Shlishi Amedaber. Significa... Bom dia. Shlishi Amedaber significa na terceira pessoa. Deus não fala, eu disse para Moshe, e Moshe não diz, Deus disse para mim, em geral na Torá. Está contando como se fosse uma terceira pessoa. E Deus, ele, disse a Moshe, ele, sempre na terceira pessoa. Essa é a linguagem geral, a conjugação de qual pessoa que a Torá conta, é sempre, em geral, é na terceira pessoa. Tem uma explicação para isso, tem várias, mas uma delas é que a Torá sempre conta uma história. Em geral, a Torá está ensinando através de histórias. E a melhor maneira de você transmitir valores, transmitir ensinamentos, é através de uma história. Por quê? Quando eu chego e digo, eu disse para você, eu estou te dizendo. Ou quem lembra e fala, eu te disse, eu te falei. Essa é a pior frase. Eu te falei. Tá certo? Então irrita, certo? É muito cara a cara. Então uma das explicações é que a Torá fala como se fosse uma história. Sei lá, e você lê lá. Moshe falou para Hashem, Esav, Yaakov, como se fosse uma história que não tem nada a ver comigo. Interessante, legal essa história. Só que depois de um tempinho, começa a cair a ficha que a Torá está falando com você. Uhum. A Torá está te contando uma história da tua vida. E eu adoro essa explicação, porque isso é fantástico. Quando a gente quer ensinar alguém, você conta uma história. Deixa a pessoa entender sozinho. Você aprende isso, por exemplo, David Amelech. David Amelech, ele teve aquela relação com a Batsheva, e o profeta, em nome de Deus, quando ele vem admoestar ele, não vira e fala, você fez uma coisa errada. Ele conta para ele uma história. E pede para o David julgar a história. Tinha um cara que ele era muito rico, tinha muitos animais, e ele vai lá, pega a única ovelha que o vizinho dele tinha, ele era muito pobre, só tinha uma, ele vai lá e tira dele. O que você acha, David? Fala, esse cara tem pena de morte. Aí ele dá aquela olhada assim, aquela parada. Entendi. Ele vai lá e ele fala para ele, esse é você. Então, quando você julga, quando é um terceiro, é mais fácil. Aí, de repente você percebe que é você, aí a mensagem entra de uma forma completamente diferente. Então, essa é uma das explicações. Mas para mim, sabe quem escreveu todo isso e quem falou todo isso? É o Hashem. Hashem e Moshe escreveu. Não, pero digo, Hashem já previu tudo isso e por isso se sabe tudo. Sim. Bom, então, as minhas 2 perguntas foram, está escrito e apareceu para ele Hashem, sem falar quem é ele, e não diz o porquê ele apareceu. Então, por isso, então, desse detalhe aparece o Rashi, e ele comenta, Deus apareceu para ele quem? Para Abraham. O Abraham que a gente acabou de contar logo antes. O que aconteceu logo antes? Ele fez o Brit Milá. Ele fez o Brit Milá e Deus apareceu para ele. Por que será? Então, o Rashi comenta, ele diz, porque Hashem ele veio curar ele.
era o terceiro dia, que é o dia mais doloroso. Então Deus vai lá fazer a mitzvah de Bikur Cholim, visitar o doente, e Hashem está lá para ajudar ele, auxiliar ele, que é uma grande mitzvah. A gente já estudou, inclusive, vários detalhes a respeito dessa mitzvah. Essa é a interpretação do Rashi. E isso explica as duas perguntas. Porque ele diz a ele, porque é a ele, é esse ele que a gente está falando antes. Isso já explica qual é o motivo dessa visita. A ele, esse aqui que a gente acabou de falar, que ele fez o Brit Milá, Deus vai lá e aparece para ele. Por que será? Bom, Deus está querendo ajudar ele, está querendo ajudar com que ele melhore. Fala. Nas aulas que fazemos essa de manhã, ele, hoje falamos que Hashem pegou a mão dele e aí fez o Brit Milá. Sim, Hashem ajudou ele, porque fazer sozinho com 99 anos, Deus deu uma força. Deus foi lá e... Então, vamos juntos. Não era uma coisa fácil. Fazer em si mesmo ainda. Só que tem uma outra explicação, um outro comentário, que ele diz que isso não foi no terceiro dia. Foi no próprio dia do Brit Milá. Essa não é a interpretação clássica, por isso que eu estou trazendo uma coisa diferente. Que ele veio quando? No próprio dia. A gente acabou de falar, ele fez o Brit Milá e Deus aparece para ele quando? No Brit Milá. Qual que é o objetivo? Se é o terceiro dia, que é o dia que ele está se recuperando, que ele está mais dolorido, então é a mitzvah de Bikur Cholim. Por que ele vem no dia, na hora, no próprio Brit Milá? Então a resposta é muito simples. O que significa Brit? Um pacto, uma aliança. Uma aliança você tem que ter os dois lados. Então você tem eu e cadê o outro? Cadê o outro lado? Hashem, ele precisa vir aqui para selar o pacto com a gente. Então, conforme essa outra interpretação, Hashem, ele veio lá. Quer dizer, Hashem veio, Hashem está em todo lugar, mas a presença divina se revelou para Abraham, dizendo, vamos fechar o pacto? Vamos aqui, dar a mão, certo? Vamos, inclusive, como a Torá contou antes, que um pacto se costumava cortar alguma coisa. No pacto da semana passada, Abraham, ele cortou os animais na metade e a divindade, a presença de Hashem passou entre as partes. Esse é o símbolo do pacto. Então, Abraham, ele cortou ao seu próprio prepúcio, e Hashem vai lá e ele se apresenta. Bom, você fez sua parte, eu estou aqui para fazer minha parte. O que é o Brit? Brit é esse contato, esse compromisso absoluto que todo Yehudi tem com Hashem. Eu sou seu, você é meu, estamos sempre conectados, a ponto que David Amelech, uma vez quando ele estava tomando banho, ele ficou meio chateado, ele falou, estou sem tzitzit, estou sem tefilim, não estou fazendo nenhuma mitzvah. Até que ele olhou para o Brit dele, ele falou, estou com uma mitzvah. Mesmo que a mitzvah foi feita lá atrás, essa mitzvah nos acompanha ao longo da vida toda. E aqui tem uma explicação muito interessante. Quando a gente faz o Brit Milá, o costume, a tradição é você colocar uma cadeira para o profeta Elial Hanavi. A interpretação clássica, qual que é? Elial Hanavi, ele foi muito zeloso, a gente estudou faz pouco tempo, com o povo, e ele vai lá e ele critica, ele primeiro decretou uma fome de 3 anos em Israel, e ele estava criticando porque o povo não estava fazendo Torá e Mitzvot, estavam fazendo idolatria, etc. Mas ele era bem rígido. E ele vai lá e ele critica, ele fala para Hashem, olha, o povo não está cumprindo o teu Brit, o teu pacto. E Hashem, por mais que a gente pode estar errando, Hashem não suporta que alguém fale mal do nosso povo. Eu posso lá falar que meu filho precisa melhorar, mas você não pode chegar e falar que meu filho não é bonzinho. Isso não tem como. A gente não pode falar mal, especialmente dos Yehudim como um todo, de qualquer um. E aí, então, Hashem fala, então eu vou te mostrar que eles sim fazem o Brit. E só para te provar, você agora vai ser convidado aí em todos os Brit Milá que tem. Eu, como rabino Baruch Hashem, tem bastante festa, né? Você vai lá, vai vai na outra, vai aqui, vai no Bar Mitzvah, vai Baruch Hashem, certo? Elial tem um pouco mais, né? Que é o mundo todo, e todo dia ele tem que estar lá nos Brit Milá para presenciar. Isso seria como se fosse, aparentemente, uma punição. Você duvidou? Então agora você vai ver. Mas Hashem não dá punição, não faz muito sentido. Então, a verdade é que, então, por isso que a gente tem aquele Kissé Elial, aquela cadeira do Elial. Quer dizer, a cadeira, claro que Elial não vem com corpo físico, pelo menos a gente não consegue enxergar. Mas a cadeira é uma maneira de você falar que a presença de Hashem, a presença do anjo está se assentando aqui, está presente aqui. Então você coloca lá a cadeira. Conforme essa explicação que a gente está dizendo, Elial Hanavi, o que ele era? Um anjo de Hashem. Hashem, ele, entre aspas, delegou, ele fez uma procuração e falou, bom, agora que deu o Brit Milá, eu quero que você vai ser o meu representante como a segunda parte no Brit Milá.
você tem a pessoa, está trazendo lá seu filho para fazer o Brit Milá, e você tem eu. Com quem que eu vou? Quem é que vai me representar? Um profeta do mais alto nível que sequer morreu e se tornou um anjo. Já era um anjo antes de nascer, etc. Então Hashem vira e fala, eu vou colocar você agora como meu representante. Então não era simplesmente Hashem está dando para ele como um castigo, e sim, ele vai lá e ele está lá representando Hashem nesse pacto que a gente está fazendo. E aí condiz com aquilo que a gente está dizendo agora, que Deus aparece para Abraham. Por que Deus aparece? Não tinha Elial Navi. Então, bom, você fez a tua parte, eu apareço. E agora a gente pode fechar negócio, agora a gente pode fazer o nosso pacto. Então, essa interpretação mais profunda dessa presença do Elial Navi, ele está aqui para representar a Kadosh Baruch Hu Hashem na hora do Brit Milá. Quando a Torá fala aparece, é o que seria visível ou só a voz de Hashem? O que seria? Eu não sei dizer, porque Hashem não tem limitações físicas, mas eu acredito que seja uma experiência total. Sabe, quando você vai, você pode assistir um filme, pode ser um filme 3D, pode ser que a cadeira se mexe e ainda te joga água, tá certo? É uma experiência completa. Quando a pessoa se conecta com a Hashem, a experiência dele é completa. Então, eu não sei se dizer se é visão, olfato, audição, mas ele tem uma conexão e a pessoa sente isso. No Har Sinai está escrito que eles viram as vozes. Quer dizer, ver as vozes. Vozes é uma coisa que você não consegue enxergar normalmente, mas eles viram a presença de Hashem. A gente não tem como ter noção do que significa isso. A gente pode rezar, se conectar, fazer mitzvot, a gente sabe que Hashem está se revelando e conectando com a gente, mas sentir, ter essa sensação, no sentido mais literal, isso são os grandes tzadikim, que eles têm essas... Mas eu acho que é uma coisa global, engloba totalmente a pessoa. Mas o Moshe Rabbeinu, ele teve mais ainda do que os patriarcas. Sim. Foi o único que viu algo. Sim. Também não sei o que significa, mas ele foi o maior profeta que já existiu. Assim está dito, mas Deus não tem corpo. Costas é modo de dizer. Porque Hashem não tem frente, não tem costas, Hashem não tem corpo. Ok? Dúvidas? Muitas. Então imagina só, você marca uma reunião com aquele cara que vai resolver todos os teus problemas, pelo menos assim você acha. É aquele cara que está esperando há muitos anos para conseguir falar com ele. Médico, tá aí. E você consegue aquela... Vamos fazer a propaganda. Você consegue fazer aquela consulta, e era uma coisa que você depende da palavra dele, e você senta lá para conversar com ele, de repente fala, não, licença, eu preciso fazer uma outra coisa. Então imagina Avraham, está conversando com Hashem, Hashem se revelou para ele, e ele vira e fala, Deus, faz favor, eu preciso dar uma saída. Onde você vai? Vai no banheiro? O que aconteceu? Certo? E ele vai e fala, eu preciso cuidar de 3 árabes que apareceram aí, e eu preciso dar comida para eles. Você está brincando comigo? Você está agora falando com Deus, você vai parar para atender o cara que você nem conhece, nunca viu na tua vida, não sabe quem são, eram os anjos, tá certo? E aí, e ele deixa Hashem esperando. Ele fica aí. Mas como você deixa esperando? Tem uma história muito famosa, muito bonita, que havia um professor, cientista, muito grande. O nome dele era Welzel Green. Ele era uma pessoa não ortodoxa, pelo contrário, cientista, etc. Eu acho que a história foi com ele. E um rabino, já há muito tempo, estava tentando visitar ele. Visitar, para conversar, para... Como é que ele chama? Welzel Green. Já faleceu. E aí, o cara não queria rabino na sala dele, não queria, vai pedir doação, vai pedir isso, vai pedir aquilo, parará. Bom, finalmente ele conseguiu, depois de muita insistência, ele marca a reunião, e ele está dentro do escritório do cara. Começa a conversar. De repente, o rabino olha para fora, ele vê que o sol está se pondo. Ele, não sei nem se pede licença, rabino Moshe Feller. Ele vai lá e pega o sidur e começa a rezar. O Mincha demora uns 10 minutos, mais ou menos, e fica lá rezando. E o homem que era o... Ele falou, foi isso que mais me impressionou. Eu sei o quanto que ele me procurou para estar aqui nessa reunião, e ele estava querendo me conversar comigo, etc. E chegou na hora H, ele tinha que servir a Deus, ele parou e serviu a Deus. Porque ele mostrou que o judaísmo é verdade e que Deus é absoluto. Mas eu estou aqui, não importa. Deus vem em primeiro lugar. Então ele para a reunião dele, Avraham,
para poder fazer a mitzvah de Achnasat Orchim, fazer uma mitzvah que Hashem quer. E aqui a gente vê uma coisa fantástica, que você pode ter um prazer muito grande de falar com Deus. Deve ser muito legal falar com Ele. Deve ser, né, uma experiência muito boa. Mas fazer uma mitzvah é mais do que qualquer coisa. Hashem, ele se encontra na tua ação. Quando você vai lá e faz alguma coisa, uma moedinha de destacar que você deu, um ato bom que você fez, isso é transformador. E lá, Hashem se encontra mais ainda do que quando você conversa com ele. Mais ainda quando você está, entre aspas, vendo ele. Quando você faz uma mitzvah, isso é mais elevado que qualquer coisa. E Avraham Avinu deu para a gente esse exemplo. Daqui nós sábios aprendem, do Avraham Avinu, que é maior a mitzvah de receber visitas do que você receber a própria Shekhinah, a própria presença divina. Então você fala, quem você vai ter na tua casa? Com um convidado, vamos dizer assim, um convidado qualquer, ou Deus vem na tua casa? Convidado qualquer. É maior. É maior. É isso que a gente aprende do Avraham Avinu. De quem o Avraham Avinu aprendeu isso? Como que ele teve a coragem de parar a reunião e fazer isso? Eu, tudo bem, está escrito na Torá, eu faço. Como que Avraham ele sabia isso? Então ele fez um cálculo. Como que é possível que eu estou falando com Deus e aparecem 3 pessoas no meio? Eu ainda percebo as 3 pessoas. Quer dizer, Deus permitiu que eu visse. Se ele permitiu que eu visse, quer dizer que tem algo para mim fazer. Tem aquela frase de segurança que diz, você vê alguma coisa, fale. Se você vê alguma coisa, Hashem colocou no teu caminho, você tem uma missão lá. Ah, mas eu estou muito ocupado com uma... Se Hashem te colocou no teu caminho, aqui está a tua missão, não fuja. Você tem alguma coisa para fazer. Ele vai lá e recebe os anjos, e aí eles vêm, a gente conhece a continuação da história, eles eram anjos, ele não sabia que eram anjos, mas ele recebe eles, e eles vêm com as notícias, principalmente que o nascimento de Sara, o que Sara, aliás, vai dar à luz, o nascimento de Isaac, então eles vêm com essa bracha. Então esse era o primeiro ponto. Dúvidas? Assim como Moshe Rabbeinu percebeu a sarça ardente. Perfeito, muito bom. E não ficou assim, deixa para lá. Muito bem falado, porque a Torá fala, quando foi o momento que Deus vai lá e fala com ele, Deus coloca a sarça ardente. E aí a Torá diz, quando Deus viu que Moshe Rabbeinu viu e foi até lá e perguntou o que é isso, aí Deus fala com ele. Não, Deus vai lá e fala com ele na sarça ardente. Mas é essa percepção. E você entender que tudo que está acontecendo ao seu redor está sendo orquestrado por Hashem e você tem que procurar qual é a sua missão nesse momento. Está falando de Abraão. É verdade, ele que escreveu aquele livro, Sefer Yetzirah? Tem discussão se foi ele, o Adam Arishon, ou Noah. O que está escrito lá dentro? No livro? É. É um livro cabalístico muito profundo. Yetzirah significa o livro da formação. Entre aspas, como Deus formou o mundo, como Deus criou o mundo. Então, mas são coisas místicas. É o livro mais antigo que existe. Sefer Yetzirah. O senhor leu? Não. Não, Eu conheço já, em outros livros mencionam alguns temas que estão lá. Mencionam, assim, porque quando você estuda Kabbalah diretamente, esses livros, você precisa estar preparado. Porque senão, a pior coisa é você entender errado. Você achar que Deus, que nem você falou, as costas de Deus, a mão de Deus. Você entende de uma maneira muito concreta. Isso, você de uma maneira muito concreta e Deus... E outros. Deus é muito além de qualquer uma dessas definições. Certo. Entendi. Bom, mais um pouco da Parashá. Tem uma parte aqui que eu já comentei outras vezes, mas eu gosto bastante. Na negociação que Avraham Avinu ele faz com Hashem. Hashem vira e fala para Avraham, olha, eu vou destruir a cidade de Sodoma. Então, de novo, Deus vem e me conta uma notícia. Beleza, ótimo, fiquei sabendo. Então, tem uma notícia, saiu no jornal, Deus vai destruir Sodoma. Ele me deu uma notícia privilegiada. Já estou sabendo. Ótimo, que legal, agora eu já sei. Não, peraí. Se Deus veio me contar, ele está querendo alguma coisa de mim. Ele está me provocando porque ele quer que eu discuta com ele, que eu defenda ele, que eu defenda as pessoas. Então ele entende que essa fala de Deus não era à toa. Não tem uma notícia que é à toa. Você tem aqui uma missão. Então ele entende que isso é um convite de Hashem. O convite de Hashem é assim como quando Hashem ele fala para Moshe Rabbeinu, ele está lá em cima, ele fala, olha, teu povo fez o bezerro de ouro. Não vem que não tem.
Não vem pedir desculpa. Peraí, não vem pedir desculpa? Deus já falou do desculpa. Então, quer dizer que se eu insistir, acho que eu consigo. Então, Deus, quando ele falou isso, ele estava fazendo um convite. Ó, se você insistir, eu vou aceitar a desculpa. Por isso que ele falou, não vem que não tem. Eu não falei nada. Quer dizer, ele está provocando o Moshe para Moshe ir lá e proteger o povo. Então, Avraham Avinu, ele vê isso como um convite. E ele, curiosamente, que era a pessoa, que era o ápice de bondade, caridade, a ponto que está escrito que a bondade divina se aposentou enquanto Avraham estava aqui na terra. Ela vira e fala, não preciso fazer nada. Já tem lá um representante muito bom, eu me aposento. Seja lá o que significa essa bondade infinita de Hashem. Mas o resto de Hashem, ele falou, não preciso mais, já tem alguém fazendo muito mais que eu, fazendo um bom trabalho. E aí, o que você imaginaria? Se Deus chega e fala, olha, tem uma cidade que as pessoas são extremamente cruéis, não dão nada para o outro, eles matam as pessoas, eles não deixam fazer tzedakah, eles não deixam fazer arnasat orchim, e torturam as pessoas da maneira mais cruel possível. Se você chega e me conta, Hashem fala, ó, vou acabar com essa cidade. Ufa! Beibud Reshaim Brina, quando os Reshaim eles são exterminados, motivo de alegria. Então, obrigado pela notícia, fico feliz, quer dizer que eu estou fazendo um bom trabalho. Não. Avraham, ele fala, Hashem, talvez tenha 50 tzadikim naquela cidade. E os 50 tzadikim vão salvar o resto. Aí você pergunta, peraí, o que adianta ter 50 tzadikim? Vamos supor que tivesse 50 tzadikim, 50 pessoas boas. Então, salva eles. Não é isso que ele fala. Ele fala, salve a cidade em mérito deles. Depois ele negocia 45, 40, e ele vai descendo, tá certo? Até que no final não tinha nem 10, e aí o Avraham, ele volta para o seu lugar, ele viu que não tinha como realmente salvar a cidade. Mas ele tentou, ele foi tentando negociar com Hashem. Então, primeira pergunta é, por que salvar todo mundo? Se eles eram perversos, deixa eles morrerem. Tem tzadikim? Salva os tzadikim. A segunda pergunta é, bom, Avraham, legal que você tentou, bonito, foi uma bela tentativa, até um exemplo pra gente, mas lamento muito, você não conseguiu. Você negociou com Deus e você perdeu a negociação. Será que existe alguma tefilá nossa que ela é em vão? Parece que sim. Ele rezou, pediu, apelou e não conseguiu o que ele queria. Então essas são as duas perguntas. A primeira resposta é a seguinte. Quando, uma das explicações, pelo menos, quando ele vira e fala, tem 50 tzadikim, ele está dizendo o seguinte, apesar que a cidade inteira possa eram, na verdade, mais que uma cidade, Sodoma, Morad, mais de Suema, 5 cidades, no final já destruiu 4, apesar de que eles são perversos, mas se eu tiver 50 tzadikim, eventualmente, eles vão conseguir transformar aquele lugar. Ah, mas são muito perversos. Um tzadik, com o exemplo dele, com o ensinamento dele, ele é capaz de transformar uma cidade inteira. 50 tzadikim seriam 10 tzadikim por cada uma das cidades. 10 tzadikim, um minyan, já seria suficiente a força do indivíduo de conseguir ir lá e transformar. Hashem fala muito bem. Concordo. Se tivesse, mas não tem. Tá, beleza. Então, 45. E ele vai abaixando o número. E tentando que os tzadikim, mesmo os poucos, eles consigam fazer uma transformação. E Hashem até fala, olha, se tivesse 10 eu até topava. E ficou por aí e ele não conseguiu. Para onde foi essa reza dele? Se ele não conseguiu salvar a cidade, para onde foi essa reza? Uma explicação muito bonita, que os nossos sábios dizem que esses números que ele está dizendo, eles têm outra ideia, outra lição para a gente, está se referindo a outra coisa. Nós temos uma época do ano que é a época da gente fazer tchuvá. Sempre é bom fazer tchuvá, mas de Elul, Rosh Hashanah, Kippur, etc., a gente faz tchuvá. E aí, às vezes, a pessoa fala, bom, o que adianta eu ser bonzinho no Yom Kippur? É hipocrisia. Mas a gente sabe que quando o Yehudi ele faz tchuvá, ele está voltando para quem ele é. Pode ser que um dia só que ele está se comportando como ele é, o resto do ano ele pode ser que ele se esqueceu quem ele era, mas aquele dia se revela na chamada dele quem ele realmente é. Então, Avraham, que está criando os alicerces para o nosso povo que vai chegar, ele vira e fala, olha, Hashem, vamos negociar. Se a pessoa, ela é um tzadik por 50 dias, 50 tzadikim é a mesma pessoa que por 50 dias ela é tzadik.
quando que é 50 dias? Então você tem, na verdade, de Rosh Chodesh Elul Yom Kippur são 40, até o Shonarabá, obrigado. Até o Shonarabá. O que é o Shonarabá? O Shonarabá é o último apelo final que a gente faz para Hashem no penúltimo dia lá de Sukkot. Então, ele vira e fala assim, o Yehudi ele foi lá, se dedicou, mês de Elul, Rosh Hashanah, Kippur, e conseguiu até o Shonarabá. Você perdoa esse cara? Esses 50 dias vão ser suficientes para transformar o resto dele? Tudo bem, tranquilo. Bom, então minha reza funcionou. Então deixa eu tentar insistir um pouco mais. Ele vira e fala 45 dias. Já consegui 50. Ou seja, aqui a gente está vendo que a reza dele funcionou e a gente colhe essa reza até os dias de hoje. Ele vira e fala, bom, e se for 45? 45 é de mês de Elul até o primeiro dia de Sukkot. Primeiro dia de Sukkot é chamado Rishon. Rishon é Heshbon Avonot, o primeiro do cálculo, que Hashem começa a calcular os pecados, porque entre Yom Kippur e Sukkot não dá tempo de pecar, porque tem muitas mitzvot para a gente fazer. O primeiro dia da contabilidade é Sukkot. Então ele fala, olha, se a pessoa começou o mês de Elul e foi até Sukkot, tá tudo bem, Hashem? Fechado. Tá bom, legal, ótimo. Então vamos tentar um pouco mais. 40. O que é 40? Até que dia? Até Yom Kippur. Ele foi bom do Elul, até Yom Kippur ele conseguiu ser bom. Bom, ótimo. E aí ele vira e fala, bom, e se for 30? Se for 30, só o mês de Elul, até Rosh Hashanah, ele conseguiu? Tudo bem, Hashem falou. E se for 20? O que era 20? De Rosh Hashanah até o Shonarabá. De Rosh Hashanah até o Shonarabá. Ele não se preparou para o Rosh Hashanah, mas desde o Rosh Hashanah até o Shonarabá, ele fez direitinho. Fantástico. Aí ele fala, tá bom, então vamos lá. Última tentativa. 10. Esses são a série Temei Teshuvah. Os 10 dias de Teshuvah. Que a gente fala, especialmente nesses 10 dias, se durante o ano você é um pouco leniente em certas mitzvot, nesses 10 dias, tenta melhorar. Mas só esses 10 dias? Tenta com esses 10 dias. E são os 10 dias de Teshuvah, e assim a Halachá diz. Tenta melhorar nesses 10 dias, pelo menos. Isso pode redimir, transformar todo o teu ano. Com 10 dias no ano, você consegue transformar tudo. Então, a reza de Avraham, no sentido não literal, mas no sentido alusivo, faz alusão às nossas rezas, e ele estava rezando por nós, não só que ele não ganhou na cidade de Sodom, mas nós ganhamos e colhemos os frutos disso até os dias de hoje. Todo Yehudi, ele tem essa força especial, que até mesmo, se ele 10 dias, ele se dedica para Teshuvah, esses 10 dias são completamente transformadores, que eles conseguem redimir, conseguem salvar todo o ano da pessoa. Eu ouvi dizer que até aquele cara que Marcelo, chega Aguinha ou... Água. ele chega bonitinho na sinagoga só em ir lá, né? Todo bem vestido e tal. Aí chega lá, pega um seguro, ponta a cabeça, finge que está rezando. E Obrigado. mesmo assim a Shema adora essa pessoa. Só pelo fato dele ter aparecido, né? Eu vou concluir com uma história muito bonita, um pouco pesada a história, mas muito bonita. Tinha um rabino em Israel que ele trabalhava com os jovens que vieram de famílias ortodoxas e saíram do caminho. E normalmente foram para a rua, para as drogas, E ele trabalhava com esse público. E ele é uma pessoa muito querida por elas, ele tinha uma linguagem boa com eles, um amor, sem julgamentos. E depois de um tempo, infelizmente, esse rabino ele perdeu um filho, guardando longe de nós, o filho dele faleceu. E os alunos dele, né, com quem ele lidava, vieram lá no Shiva, vieram lá, né, prestar homenagem. E nisso que eles estão lá todos tocados, chateados pela situação, eles viram e falam, olha, rabino, em mérito do teu filho, a gente vai, esse Shabat só, a gente vai cumprir. Eles vinham de famílias ortodoxas, sabiam muito bem como fazer o Shabat. Então, olha só. Então, eles se comprometem, essa turma de jovens, se comprometem a cumprir o Shabat. Tá bom. O rabino ficou muito agradecido, emocionado, e eles vão embora. Quando eles vão embora, uns críticos que estavam lá viram e falaram para o rabino, olha, o teu trabalho é muito bonito, muito legal. Um Shabat.
Olha os caras aí, olha a situação deles, dá para ver por fora como os caras estão completamente perdidos na vida. Um Shabat, legal, bonito, né? Mas o que adianta um Shabat? Ele na hora respondeu uma frase que ele falou o seguinte: eu vou te falar uma coisa. Eu daria tudo na minha vida, tudo, para eu ter mais um Shabat com meu filho vivo aqui comigo. Imagina como Hashem sente quando por um Shabat ele tem o filho dele de volta. Aquele Yehudi que fala, eu vou cumprir esse Shabat. Eu vou fazer essa mitzvah. O amor que Hashem tem por cada um de nós é muito além do amor que um pai tem por um filho. A gente não consegue nem imaginar. Pai por um filho, a mãe por um filho, é um exemplo muito pequeno do quanto Hashem ama a gente. Então, uma mitzvah que você faz, um Shabat que você fez, você não pode desprezar. É igual, ou muito mais do que aquilo que o pai falou, eu daria tudo no mundo para ter meu filho comigo. Quando o filho volta para casa, quando o filho vai lá e faz uma mitzvah, um único dia, ele veio no Neilá, segurou o sidur de ponta cabeça, espera tocar o shofar para sair correndo para o rabino não pegar ele, não pegar o telefone dele para chamar ele de volta na sinagoga, tá certo? Ele voltou para casa. O prazer imenso que Hashem tem é infinito. Significa, não que eu falar, bom, então, beleza. Significa que o amor que ele tem por você é tão grande, então, quem sabe, você vai querer cada vez mais se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Chávez. Chávez, Chicoia. Estábamos escutando hoje de manhã também na aula que dice